Capellini, RAID, recuperação de erros no HD, relógio e temporizadores. Papelini. A segmentação de instruções em inglês. E pipeline, maybe? I don't know. É uma técnica de hardware que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. Essas instruções são colocadas em uma fila de memória dentro do processador CPU, onde aguardam o momento de serem executadas. Assim que uma instrução termina o primeiro estágio e parte para o segundo, a próxima instrução já ocupa o primeiro estágio. Em resumo, é o processo pelo qual uma instrução de processamento é subdividida em etapas, uma vez que cada uma dessas etapas é executada por uma porção especializada da CPU, podendo colocar mais de uma instrução em execução simultânea. Isso traz um uso mais racional da capacidade computacional, com ganhos substancial de velocidade. Entre os problemas enfrentados estão a dependência de instruções anteriores e desvios que dificultam o processo, bem como a diferença de complexidade de instruções que fazem com que as mesmas possam levar um tempo variável para execução. A técnica de segmentação de instrução é utilizada para acelerar a velocidade de operação da CPU, uma vez que a próxima instrução deve ser executada está normalmente armazenada nos registros da CPU e não precisa ser buscada na memória principal, que é muito mais lenta. A técnica de segmentação de instrução é semelhante a uma linha de produção de fábrica. Cada instrução de um microprocessador passa por diversas fases até sua execução. Essas fases podem ser divididas em decodificação, acesso à memória ou registradores, processamento aritmético. Se conseguirmos separar todas essas fases de forma independente e separar cada fase por ciclo de relógio, teríamos neste exemplo 3 ciclos por instrução. Se usarmos uma técnica de segmentação de instrução, poderá colocar 3 instruções ao mesmo tempo no microprocessador, cada uma numa fase distinta, e termos 3 instruções em 3 ciclos, uma instrução por ciclo idealmente. Outros problemas advêm dessa técnica, como desvio e dependências de instruções. Na prática, todos os microprocessadores modernos se utilizam de várias dezenas de fases de processamento para usufruir de ciclos de relógio maiores. Quanto menor a fase, mais rápido pode ser o ciclo. Algumas CPU incluem um conceito muito mais avançado de segmentação de instrução. Para decodificação, a CPU pode iniciar a decodificação de diversas instruções paralelamente e antes do momento das mesmas serem executadas. Execução fora de sequência. Algumas CPU podem, além de pré-codificar, executar previamente um determinado número de instruções numa etapa posterior à ordem de execução é verificada e os resultados das operações são consolidados de uma ordem correta. Previsão de desvio. Caso exista uma instrução de desvio dentro de uma segmentação de instruções e sua execução for consolidada, todas as instruções posteriores à mesma e que se encontram na fila devem ser abortadas. RAID. RAID foi originalmente denominado Redundant Array Inexpensive Drivers, conjunto redundante de discos baratos. Com o tempo, numa tentativa de dissociar o conceito de discos baratos, a indústria reviu o acrônimo para Redundant Array of Independent Disks, conjunto redundante de discos independentes. RAID é um meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de criar segurança,
por meio de redundância de dados e desempenho. Popularmente, RAID seria um ou dois ou mais discos, por exemplo, HD, discos rígidos ou até SSD, trabalhando simultaneamente para o mesmo fim. Serviria como um espelhamento simples, rápido e confiável entre dois discos para se fazer uma cópia idêntica dos discos em outro. O RAID oferece segurança e confiabilidade por meio de adição de redundância se um disco falhar, o outro continua funcionando normalmente e o usuário nem percebe a diferença. O administrador é avisado pelo sistema e substitui o disco que falhou. Apesar disso, o RAID não se protege contra falhas de energia ou erros de operação ou contra falhas simultâneas dos dois discos. Falhas de energias, códigos errados de núcleos ou erros operacionais podem identificar os dados de formas irrecuperáveis. Por este motivo, mesmo usando o RAID, não se dispensa a tradicional cópia de backup. Se o RAID consiste em um conjunto de dois ou mais discos rígidos com dois objetivos básicos: tornar um sistema de discos mais rápidos, isto é, acelerar o carregamento de dados do disco através de uma técnica de divisão de dados, data stripping ou RAID 0, na qual segmentos consecutivos de dados lógicos são armazenados em diferentes dispositivos físicos de armazenamento. Tornar sistemas de discos mais seguros através da técnica de espelhamento, mirroring ou write-only, na qual volumes lógicos de discos são fisicamente separados em diferentes dispositivos físicos de armazenamento. Essas duas técnicas podem ser usadas isoladamente ou em conjunto. Existem 5 níveis de padrão de RAID. São as várias maneiras de combinar discos para um fim. As vantagens de usar o RAID é ganho de desempenho no acesso, redundância em caso de falha de dos discos, uso múltiplo de várias unidades de discos, facilidade em recuperação de conteúdo perdido e aumento de segurança. Recuperações de erros no HD. Recuperar dados no HD é o processo de resgatar e tratamento de arquivos de discos rígidos de um computador ou notebook quando eles não estão mais acessíveis ao usuário pelo modo convencional. Esse processo também é chamado de Data Recovery em inglês. HDs armazenam os mais diversos arquivos, como documentos, planilhas, fotos e programas que usuários querem guardar para acessar outras vezes. Eles são essenciais para interação entre pessoas e computadores. Você pode acessar normalmente esses dados armazenados por meio do próprio computador ou de um HD externo. O problema é quando acontece alguma situação em que impede o acesso, como um dano físico ao computador ou a exclusão permanente de arquivos. Nesse caso, é preciso realizar uma intervenção para acessar esses arquivos. E é aí que acontece o processo de recuperação de dados. O objetivo é recuperar todos os dados em sua integridade. Recuperar dados de hardware fisicamente danificados pode envolver várias técnicas. Alguns dados podem ser reparados substituindo partes do disco rígido. Isso por si pode tornar o disco utilizável, mas ainda pode existir dano lógico. Um procedimento especializado de produção de imagem de discos é utilizado para recuperar todo o bit legível da superfície. Uma vez que a imagem seja adquirida e salvada em um meio legível, a imagem pode ser seguramente analisada para danos lógicos e possivelmente permitirá que muito do sistema de arquivos original seja reconstruído. Existem alguns aplicativos de terceiros também são disponíveis para executar recuperação rápida e fácil de dados perdidos. Recuperação de hardware dividida em 4 partes. Reparo disco rígido, gerar uma imagem da unidade
em uma nova unidade ou um arquivo de imagem de disco, recuperação lógica de arquivos, partições MBR e MFT, reparo de arquivos danificados que foram recuperados. Relógios e temporizadores. A frequência de relógio indica a velocidade a que um computador realiza suas operações mais básicas, como somar dois números ou transferir o valor de um registro a outro. Se mede em ciclos por segundos, Hz. Os diferentes circuitos integrados de um ordenador podem funcionar a diferentes frequências de relógio, de modo que, quando se usa o termo de frequência de relógio aplicado a um computador, geralmente entende-se que se refere à velocidade do funcionamento do processador principal. No contexto da eletrônica digital, mais concretamente na sequencial, é a frequência do sinal de relógio que enviada a todos os dispositivos sincroniza a operação dos mesmos. Na arquitetura de circuitos microprocessadores, os temporizadores são utilizados para gerar bases de tempo que podem ser utilizadas para os mais diversos fins, como, por exemplo, gerar sinais de clock para outros periféricos do chip, calcular intervalos de tempo ou medir períodos de sinais. Na arquitetura de microcontroladores, mais utilizada atualmente no meio acadêmico, como CS51, AVR e PIC, estão presentes temporizadores de 8 bits e 16 bits em sistemas de grande complexidade, 32 bits. Esses podem ser configurados pelo usuário para trabalhar de formas distintas. Tradicionalmente, a gerência de tempo é baseada em interrupções periódicas de um dos relógios de hardware dos sistemas TICs. Porém, esta abordagem apresenta limitações como falta de precisão, maior custo computacional e maior consumo de energia. Isso motivou a procura de novas soluções e o emprego de técnicas de temporizadores não periódicos, por exemplo, one-shot timers, tornou-se frequente, principalmente em sistemas operacionais de propósitos específicos que possuem algum tipo de restrição de tempo, energia ou processamento. Por exemplo, sistemas embarcados de tempo real e multimídia.